Por que algumas famílias enfrentam brigas constantes, divisões, enfermidades e crises que parecem não ter fim? Já percebeu como, muitas vezes, tudo parece desmoronar exatamente quando você tenta se aproximar mais de Deus? Isso não é coincidência. Há forças espirituais invisíveis que trabalham contra a sua casa, e o pior erro que você pode cometer é ignorar essa realidade. Os demônios atacam sua família porque sabem que unidos vocês cumprirão os propósitos de Deus para sua família. Mas há algo que pode mudar essa situação imediatamente: a oração. Hoje, veremos por que esses ataques acontecem e, mais importante ainda, veremos como você pode vencê-los. No final deste vídeo, revelarei uma verdade poderosa que pode proteger sua casa para sempre. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O inimigo não quer que essa mensagem chegue a mais pessoas, mas juntos podemos impedir isso. Se sua família está enfrentando ataques constantes, isso não significa que Deus abandonou vocês. Na verdade, isso pode ser um sinal de que existe um grande propósito sobre sua casa. O diabo não desperdiça tempo com aquilo que não ameaça seu reino. A Bíblia nos mostra que, desde o princípio, a família foi o alvo do inimigo. No Éden, Satanás não atacou Adão e Eva separadamente. Ele destruiu a unidade entre eles, fazendo com que culpassem um ao outro. Hoje, o diabo continua usando essa mesma estratégia: plantar brigas, ciúmes, distanciamento emocional e confusão dentro do lar. E por quê? Porque uma família dividida é uma família vulnerável. Jesus disse: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 13:25. Quantas famílias vivem assim? Pais e filhos que não se entendem, casamentos frios e sem diálogo, lares onde a paz foi substituída por gritos e ressentimentos. Isso não é normal. É um ataque espiritual disfarçado de problemas comuns da vida. A primeira razão pela qual os demônios atacam sua família é porque eles querem afastá-los de Deus. O diabo sabe que, quando uma casa é cheia da presença de Deus, ele não tem acesso. Mas quando os membros da família deixam de orar juntos, deixam de buscar a Deus e passam a viver no automático, um ambiente propício para a ação demoníaca se forma. E como isso acontece? Primeiro, a oração vai diminuindo até desaparecer. A comunhão se quebra e cada um passa a viver isolado. E segundo, pequenas discussões se transformam em brigas constantes. A paz do lar é substituída por ansiedade, medo e perturbação. É assim que o inimigo age, de forma sutil, mas progressiva. Se ele conseguir afastar sua família da oração, ele terá espaço para agir. Mas há uma saída. Vamos falar sobre como identificar um ataque espiritual e o que fazer imediatamente para impedir que ele destrua seu lar. Se o inimigo quer destruir sua casa, ele não vai aparecer de maneira óbvia. Os ataques espirituais sempre começam de forma sutil. Mas há sinais claros de que sua família está sendo alvo de uma guerra invisível e você precisa identificá-los antes que seja tarde demais. Um dos primeiros sinais é um ambiente carregado e cheio de tensões. Já sentiu que, de uma hora para outra, o ambiente da sua casa mudou? O que antes era um lugar de paz se tornou um espaço cheio de discussões, mal-entendidos e até mesmo opressão. Muitas famílias vivem sob uma atmosfera espiritual pesada e nem percebem que isso não é apenas o estresse do dia a dia. Isso acontece porque os demônios tentam enfraquecer a unidade familiar. Eles criam situações para gerar desentendimentos, fazer com que cada um fique no seu próprio mundo e, aos poucos, eliminam a presença de Deus do lar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Se sua casa vive em constante conflito e desunião, isso não é normal. Você pode estar enfrentando um ataque espiritual disfarçado de problemas familiares. Outro sinal comum de que sua família está sob ataque espiritual é a perturbação no descanso. O sono é um momento de renovação, mas o inimigo sabe que uma mente cansada é uma mente vulnerável. Muitas pessoas relatam pesadelos recorrentes, sensações estranhas durante a noite ou até mesmo uma inquietação sem explicação que as impede de dormir. Isso pode ser um ataque espiritual direto, uma tentativa de desgastar sua mente e seu corpo para que você perca forças espirituais. Se isso tem acontecido com frequência na sua casa, não ignore. Antes de dormir, ore e consagre sua casa ao Senhor. O sangue de Jesus é suficiente para quebrar toda influência maligna. Outro sinal são as doenças recorrentes e crises financeiras sem explicação. Nem toda doença ou dificuldade financeira tem uma origem espiritual. Mas quando esses problemas surgem repetidamente, sem razão aparente, pode ser um sinal de opressão demoníaca. A Bíblia nos mostra que Satanás tem poder para oprimir fisicamente as pessoas. Em Lucas 13:11-16, Jesus cura uma mulher que estava doente há 18 anos, por causa de um espírito maligno. Isso prova que algumas enfermidades são resultado de ataques espirituais. Além disso, ataques contra as finanças da família podem ser um meio de enfraquecer a fé e gerar ansiedade. O diabo sabe que quando uma casa passa por dificuldades financeiras, as pessoas se tornam mais vulneráveis ao medo, ao estresse e até mesmo a conflitos internos. Se você tem enfrentado dificuldades que parecem não ter solução, é hora de olhar além do natural. O que está acontecendo pode ser uma batalha espiritual. O que fazer agora? Se você identificou esses sinais na sua casa, não entre em pânico. O diabo pode estar atacando, mas ele não tem poder sobre uma família que está coberta pelo sangue de Jesus. Mas como vencer os ataques demoníacos contra sua família? Agora que você já entendeu como o inimigo ataca sua casa, chegou o momento mais importante: descobrir como derrotá-lo. A boa notícia é que Deus não nos deixou desprotegidos. Ele nos deu armas espirituais capazes de destruir qualquer ação demoníaca. A primeira e mais poderosa arma contra os ataques do inimigo é a oração. Os demônios temem uma família que ora. Uma casa onde a presença de Deus é constante não pode ser destruída. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas como resistir? Com oração constante. Muitas famílias só oram quando há um problema grave, mas a oração deve ser diária. O ideal é que pais e filhos orem juntos, declarando a proteção de Deus sobre o lar. Se sua família já não tem o hábito de orar unida, comece devagar. Chame sua família para um momento de oração todos os dias. Você verá como o ambiente da sua casa começará a mudar. Outra arma espiritual poderosa contra os ataques malignos é o louvor. Quando você louva, o inimigo perde o poder de agir. Isso aconteceu com o rei Josafá em 2 Crônicas 20. Seu povo estava prestes a ser destruído por exércitos inimigos, mas em vez de entrar em pânico, Josafá colocou levitas para cantar e louvar a Deus. O resultado? Deus confundiu os inimigos e eles foram derrotados sem que o povo precisasse lutar. Quer afastar toda a influência maligna do seu lar? Comece a encher sua casa de louvor. Muitas vezes, os ataques demoníacos acontecem porque há brechas espirituais dentro da família. Quais são essas brechas? Mágoas e falta de perdão entre os membros da família. Palavras negativas que são constantemente ditas dentro de casa. Filmes, músicas ou objetos que trazem influências malignas para o lar. O inimigo só entra onde há espaço para ele.
Se sua casa está cheia de coisas que desagradam a Deus, é preciso fazer uma limpeza espiritual. Ore e peça ao Espírito Santo para revelar quais áreas precisam ser ajustadas. A palavra de Deus é uma espada espiritual. Quando você declara versículos sobre proteção e livramento, está liberando o poder espiritual contra os ataques do inimigo. Algumas promessas bíblicas que você pode declarar sobre sua casa. Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Josué 24, 16. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. A palavra de Deus nunca volta vazia. Se você crer e declarar, o inimigo será obrigado a recuar. Agora que você aprendeu a identificar e combater os ataques do inimigo, falta apenas um passo final: estabelecer uma blindagem espiritual permanente sobre sua casa. Isso significa fechar todas as portas para a ação maligna e construir uma barreira espiritual que o diabo não poderá atravessar. A maior proteção que um lar pode ter é o sangue de Cristo. Na Bíblia, vemos que no Egito, quando Deus enviou o último juízo contra Faraó, ele ordenou que o povo hebreu passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Isso fez com que o mal não entrasse na casa deles. Hoje, o sangue de Jesus tem um poder ainda maior. Quando você ora e consagra sua casa a Cristo, nenhuma força das trevas pode permanecer ali. Todos os dias declare: minha casa está coberta pelo sangue de Jesus. Nenhuma força maligna tem poder aqui. Essa é a blindagem mais poderosa que existe. Um ambiente espiritual saudável precisa ser alimentado todos os dias. Se você quer manter sua casa livre de ataques malignos, pratique esses hábitos. Leia a Bíblia em família regularmente. Evite trazer para dentro de casa conteúdos que glorificam o pecado. Pratique a gratidão e o amor entre os membros da família. Quanto mais sua casa estiver cheia da presença de Deus, menos espaço o inimigo terá para agir. Não adianta tentar proteger sua família se há pecado sendo tolerado dentro do lar. O pecado abre portas para o inimigo, enfraquece a fé e impede que Deus atue plenamente. Isso significa que você deve evitar fofocas e palavras negativas dentro de casa, perdoar rapidamente, sem guardar rancor, viver de acordo com os princípios bíblicos. O diabo não pode tocar em quem vive na santidade de Deus. Você tem autoridade em Cristo para proteger sua casa. A Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10 e 19. Isso significa que o inimigo só age se você permitir. A partir de hoje, tome posse da autoridade que Deus lhe deu. Se você sente que algo está errado no ambiente da sua casa, não aceite. Ore, declare a palavra, expulse toda influência maligna e reivindique a paz que Deus prometeu para sua família. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa: Deus já te deu todas as armas para vencer essa batalha. Agora, cabe a você usá-las. O inimigo pode tentar, mas ele não pode vencer um lar protegido por Cristo. Se você colocar em prática tudo o que aprendeu neste vídeo, sua família estará blindada contra qualquer ataque demoníaco. Agora, quero saber: você já percebeu algum desses sinais na sua casa? Comente aqui e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam libertas. Que Deus te abençoe e proteja sua família.